Oiê, tudo bem? Acabei de fazer uma reunião e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu tenho pensado bastante sobre essa questão de como aprimorar um pouco mais os negócios para poder manter as vendas ativas, né, principalmente serviços e produtos. E uma das coisas que eu falei agora na reunião, que é super importante, eu sei que as pessoas às vezes já ter pensado sobre isso, ou muitas pessoas nem passaram pela cabeça, mas é o seguinte: todo mundo se identifica com pessoas. Pessoas se identificam com pessoas. Você se identifica com uma marca, porque aqueles modelos, né, as pessoas que representam aquela marca, são importantes para você de alguma maneira. Você criou rapport com aquelas pessoas. Então, se você não tem influencers, se você não é uma marca como a Coca-Cola, alguma outra marca assim que tem um valor exorbitante de marketing todos os meses, uma opção é você contar a sua história, contar a história do seu negócio. Então, falar sobre como nasceu a sua empresa, é, por que ela nasceu, qual o objetivo, qual que era a paixão daquele negócio, qual que era a motivação em abrir essa empresa, por que a escolha do produto ou do serviço é essa, qual que é a missão, a visão da pessoa que criou, por mais que não exista missão e a visão da empresa, qual que é a visão daquela pessoa, né, por que ela criou aquilo. Então, tudo isso é importante. Pensa um pouquinho nessa questão de como a pessoa deve olhar você, olhar o seu negócio. Então, quando você conta uma história, todo mundo para. Então, pega um exemplo. Todo mundo, né, antes dessa loucura toda, parava para ouvir uma história. Você fazia isso no cinema, você fazia isso no teatro. Então, você está ali para ouvir uma história, né, para assistir uma história, né? Então, as pessoas gostam disso. Quando a pessoa é criança, ela gosta de uma história para dormir, né? As pessoas amam Netflix, elas amam filme, um livro. Então, por quê? São histórias. Então, as pessoas gostam de ouvir histórias. Então, pensa nisso quando você for criar toda a sua estratégia de postagens de mídias sociais, de blog, de artigos. Pensa em fazer um vídeo. Ah, mas eu tenho, às vezes, né, não sei se eu consigo, eu tenho vergonha. É de maneira caseira, não tenho a melhor câmera, não tenho o melhor microfone. Não tem problema. As pessoas entendem essa situação. Elas entendem o que todo mundo está passando. E quando você colocar o seu rosto, você vai perceber que as pessoas vão se identificar mais com você, você vai aumentar a quantidade de vendas, enfim. Elas vão procurar mais você. Elas vão criar essa afinidade com você. Então, isso é legal. Tem alguns cases que eu já vi que conseguiram fazer isso. Teve um case de namorada de um amigo meu, de um conhecido meu, que ela divulgou a venda um pouco antes da Páscoa, que ela tinha comprado uma quantidade enorme de chocolate, ela precisava vender, fez um vídeo falando que ela precisava desse dinheiro somente para pagar os funcionários, para o mínimo para conseguir a empresa dela funcionar, senão ela ia falir e muita gente ia junto. É uma quantidade muito grande antes da Páscoa. E ela vendeu por um preço muito mais barato e colocou frete grátis aí para algumas regiões de São Paulo. E aí ela até saiu, depois esse vídeo saiu depois numa reportagem, num jornal da televisão. E aí o que aconteceu? Ela, em pouco tempo, ela conseguiu vender. Eu mesmo não consegui pedir um ovo. Então, vendeu muito rápido. As pessoas criaram essa afinidade. Uma outra sorveteria que eu vi também, eles estão com as portas fechadas, pois não é uma necessidade básica. O que eles fizeram? Eles estão vendendo cupom. Se a pessoa compra, por exemplo, não lembro exatamente o valor, mas se a pessoa compra, por exemplo, um cupom de R$ 150 de sorvete, quando a sorveteria abrir, a pessoa vai ter direito a R$ 300 de sorvete. Se ela compra, acho que um valor como R$ 500, ela vai ter direito a sorvete durante um ano. Tudo isso para conseguir manter o negócio funcionando, conseguir pagar fornecedor, pagar funcionários. Então, eles estão massivamente investindo em anúncio com isso. E aí, divulgando de maneira muito realista, que isso é importante, tem que ser verdadeiro, tem que ser de coração, né? Se não for verdadeiro, as pessoas percebem e também não funciona, né? Então, esse é um gatilho mental importante. Quando você é verdadeiro, quando você conta uma história, que é um gatilho mental importante, né? Essa história tem que ser verdadeira para as pessoas se afinarem com você, para as pessoas criarem esse rapport com você, tá? Então, conte a sua história, conte a história da sua empresa, conte a história dos fundadores da sua empresa. E isso vai fazer com que as pessoas se aproximem mais da sua marca, conheçam você, e isso vai diferenciar você de grandes marcas. Porque, principalmente se for uma empresa familiar, se for uma empresa que tem uma história bonita por trás, as pessoas param para ouvir isso, e as pessoas valorizam muito isso, tá bom? Então, essa é a minha sacada de hoje. Conte a sua história, mantenha o seu negócio nativa, seja verdadeiro, coloque as caras, grave vídeos e realmente divulgue o que tem por trás da sua marca. Com certeza tem coisas muito legais que aposto que até os seus próprios funcionários não sabem.
Um grande abraço e até a próxima.